Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, olha só, eu estou aqui de frente a um texto bíblico de muita responsabilidade e eu estudei esse texto, aprendi também com nossos irmãos do grupo, né? Nossos grupos que a gente participa e graças a Deus, analisando as Escrituras, aqui está uma das respostas mais intrigantes da Bíblia. Aqui está uma das respostas mais intrigantes da palavra de Deus, principalmente para os nossos irmãos que querem aprender a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que as Escrituras falam da escatologia consumada. Eu convido a você para se inscrever no meu canal, você deixar o seu like logo no início do vídeo, que é importante. Nós temos responsabilidade, tá, queridos? Nós não somos aquelas pessoas que desrespeitam a história da Bíblia. Você deixa o seu like, você compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao trabalho, tá bom? E depois você compartilha e você também deixa seu comentário. Acompanhe comigo uma das coisas mais importantes e intrigantes na palavra. Lucas, capítulo 21, o versículo 20, 21 e 22. Preste atenção nisso aqui, queridos. Quando vocês ver Jerusalém, porque virdes é isso. Quando vocês ver Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Meu querido, aqui está a desenrolar, ou aqui está o cumprimento das histórias bíblicas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Muitos dos futuristas, eles perguntam assim: por que os apóstolos e os bispos não escreveram nada a respeito da vinda de Jesus e da destruição de Jerusalém e também das profecias após o ano 70 DC? Muita gente faz essa pergunta. E nós temos que responder à luz da Bíblia. Nós temos que responder estudando a Bíblia. Nós temos que responder não fazendo, esqueci o verbo, fazendo, sei lá, as nossas próprias interpretações ou fazendo algumas, eu esqueci o verbo aqui, algumas projeções para o futuro. Nós temos que responder à luz da palavra, porque a palavra é a verdade. Então, em primeiro lugar, a essas perguntas, em primeiro lugar, os apóstolos, eles eram extremamente obedientes e assim também eles ensinavam todos os seus discípulos, conforme nós vemos nas Escrituras. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreveu quatro cartas estando preso.
estando em cárcere. Nós temos Efésios, nós temos Filipenses, nós temos Colossenses e nós temos Filemão. Essas 4 cartas, Paulo escreveu estando em prisão. Então, essas cartas ficaram conhecidas como cartas de prisão. Ainda que Paulo, meus queridos, ainda que o apóstolo Paulo estivesse preso, ele manteve-se firme e resignado, não permitia-se ficar abatido. Agora, contudo, nós vemos que o apóstolo Paulo e outros também, como Pedro, por exemplo, eles morreram antes de 70 DC. Então ficou óbvio do porquê a maioria deles não escreveu nada depois dos episódios relativos à segunda vinda de Jesus. Quando Jesus disse isso aqui, que os discípulos, eles pediram sinais a Jesus de qual seria, como que eles identificariam o sinal da vinda do Filho do Homem e também da manifestação do Filho do Homem. Então não tem como você negar, não tem como você sair fora que os sinais que Jesus deu da sua vinda e da manifestação do Filho do Homem foi nitidamente a invasão de Jerusalém, destruição do templo. Quando vocês vê Jerusalém cercada de exército, vocês ficarão sabendo que é chegado a sua desolação. Os que estiver na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem em meio à cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Meu amigo, eu vou te responder, à luz da Bíblia, por que os futuristas fazem essas perguntas e por que eles não são capazes, ou são, e não querem que o povo saiba, não são capazes de aceitar a verdade como ela é. Fique até o final do vídeo. Eu vou destrinchar aqui, mostrar para você uma coisa que não é habitual você ver os futuristas falando e ensinando. Então nós observamos que, ainda que Paulo estivesse preso, ele se manteve muito fiel, firme, resignado. E com isso, meu querido, Paulo, ele não se permitia ficar abatido, não. Agora, Paulo, meu querido, Paulo e também os outros, não é? Eles morreram antes do ano 70, porque muita gente pergunta por que eles não escreveram. Agora, isso deixa claro a morte deles antes do ano 70, isso deixa claro do porquê que a maioria deles não escreveu nada depois dos episódios relativos à segunda vinda de Jesus. Mas mesmo assim, alguém poderia perguntar, mas e os que sobreviveram ao juízo do ano 70? É aqui, ó, que está um dos maiores segredos bíblicos que ninguém quer aprender. É aqui que mora o maior segredo bíblico com respeito a
todas as profecias que se resumiram no ano 70. É aqui que está a maior das revelações de toda a história bíblica. Fique comigo e você vai aprender comigo. Eu vou aprender com você e todos aprendem com o nosso Pai eterno, o Pai dos Espíritos, Hebreus 12:9. Preste atenção. Se alguém perguntar a você, mas e os que sobreviveram? Por que eles não escreveram? Bom, em primeiro lugar, olha que coisa linda, que coisa importante que eu quero trazer para você de primeira mão. Abra sua Bíblia aí. Isso aqui, querida, é pérola do céu, é relíquia do céu. Isso aqui te liberta de uma vez por todas de todas as profecias futuristas, de todas as amarras futuristas. Isso te liberta de uma vez por todas, a não ser que você não queira. Abra a Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 8. O que diz aqui, querido? O que diz aqui? O amor nunca falha. Quem escreveu isso? Paulo. Agora preste atenção. Se Paulo, entre linhas, não está falando sobre o juízo do ano 70 e o pós-juízo do ano 70, entre linhas, ele deixa escapar. Preste atenção. Aqui diz que a ciência, que era a revelação e os mistérios, desapareceria. E que a profecia, que era toda a escritura, se tornaria obsoleta. Sim ou não? Paulo escreveu: o amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Agora preste atenção no versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu vou traduzir para você. Você que faz essa pergunta, e por que os que sobreviveram ao juízo não escreveram nada mais depois do juízo? Sabe por quê? Porque aqui em 1 Coríntios, Paulo está dizendo que a ciência, que era a revelação e os mistérios, desapareceria. E a profecia, que era toda a escritura, o que Jesus falou? Que o juízo do ano 70 era o cumprimento de quê? De todas a escritura, de tudo aquilo que estava escrito. E quando que isso poderia acontecer? Ou quando que isso tinha que ser cumprido? Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, o que aconteceria? O que aconteceria? O que é em parte será aniquilado. E o que era em parte? O que era em parte? Hein? Ciência, que era a revelação dos mistérios. E as profecias, que era toda a escritura, se tornaria obsoleta. Quando que isso aconteceu? Quando houve a manifestação do Filho do Homem. Aí se cumpre Lucas 16:16. O que aconteceu ali? Jesus disse o quê? A lei e os profetas duraria até quando? Até João. Querido, será que é preciso fazer o quê para as pessoas começarem a entender isso aqui?
Quando você olha Lucas, no capítulo 21, do 20 ao 22, Jesus disse que na destruição de Jerusalém se cumpriria tudo o que estava escrito, ou seja, nada ficaria pendente para ser escrito ou cumprido depois. Esse é o problema dos religiosos pentecostais e dos nossos irmãos no Espírito não entender a palavra de Deus. Na destruição, querido, de Jerusalém, se cumpriria falado pelo próprio Jesus, que tudo que estava escrito tinha que cumprir ali. Nada ficaria pendente para ser escrito ou cumprido depois, não, ali acabaria tudo. Então, os apóstolos, os bispos da igreja do primeiro século, eles sabiam que depois da destruição de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, na sua totalidade, no ano 70 DC, não era para escrever nada. Não era para escrever mais nada. Não. Ali era o cumprimento de todas as coisas. Jesus disse isso. Tanto é verdade, meu querido, que nós estamos há 2000 anos que a Bíblia parou de ser escrita porque o Apocalipse foi a descrição do juízo. Essas profetadas que você ouve por aí não era para estar acontecendo mais. Essas profecias que eles falam para a vinda de Jesus física não era para estar acontecendo. O povo está sendo enganado, os pastores enganam as pessoas porque eles não respeitam os escritos bíblicos. Essa mensagem aqui é libertadora, esse estudo aqui é libertador. Agradeço aí o nosso irmão Jorge Valente, do grupo, não é? Dos iluminados pela fé, o povo que entenderam a palavra. Então, os apóstolos, os bispos da igreja do primeiro século, eles sabiam, meu querido, eles sabiam que depois da destruição de Jerusalém, em 70 DC, não era para se escrever mais nada. Não. Não houve ciência, que era revelação e mistério. Não houve profecia para ser escrita. Sabe por quê? Depois de 70 DC, não houve mais inspiração pelo Espírito nesse sentido. Depois deles, sabe o que veio? Depois das revelações, dos mistérios, sabe só o que houve? Vieram apenas os intérpretes. Só isso. Agora eu pergunto a você. Depois disso aqui, queridos, você acredita no que está escrito? No que está escrito? Ou você acredita nas interpretações futuristas? Isso te esclarece alguma coisa? Meu querido, depois do grande juízo do ano 70 DC, não foi escrito mais nada. Não foi escrito mais nada. Porque Jesus disse que ali, aquele cerco em Jerusalém, era para cumprir todas as coisas que estavam escritas nas Escrituras. É por isso que nós dizemos, querido. É por isso que nós falamos.
Viva o Evangelho eterno. Porque só o Evangelho eterno é que sobreviveu para ser vivido por todos aqueles que amam a palavra do jeito que ela é. Eu fui útil para você? Então, agradeça a Deus, porque eu agradeço todos os dias. Obrigado. Estude a Bíblia, querido. Estude muito o livro de Lucas 20, 20 ao 22, 21, 20 ao 22, e também 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 13. Você pensa que isso aqui é só uma revelação do amor? Aqui tem mais mistério do que você imagina. Um abraço ao nosso irmão Cláudio Mendes. Nos siga aí, meu querido, nas outras redes sociais. Não vou falar aqui o nome das redes sociais, mas você sabe qual é, não é? Então, nós estamos aí nas outras redes sociais. Nos procura lá, Alberto Lírio, preterista, Alberto Lírio, né? Preterista, Alberto Lírio, preterista fiel, tá? Anote aí, Alberto Lírio, preterista e Alberto Lírio, preterista fiel, tá? Nas outras redes sociais lá, tá bom? Um abraço e um bom proveito da palavra de Deus. Amém.